Com 5 minutos de jogo, o Fagner do Corinthians já estava amarelado. Já tinha levado uma canetada assim. E olha o que temos aqui. Um reverberador de mola. O famoso reverb de mola. Sabe de onde é esse aparelho? É de uma vitrola Philips AM, FM, ondas curtas, com efeito de reverberação. E eu ganhei esse reverberador com defeito, mas vamos colocar ele para funcionar novamente. Você que é da música conhece melhor do que eu como é esse equipamento. O que eu posso dizer desse aparelho? Ele tem duas molas. Essa daqui é um pouco mais frouxa, essa é um pouco mais esticada. Para quem não conhece, nós temos um transmissor, não sei ainda qual deles que é, ou se tanto faz. Temos um transmissor de áudio, quer dizer, um mini alto-falante, e um receptor. Digamos que esse seja o transmissor, esse seja o receptor. Então, esse aqui vai provocar uma vibração na mola, conforme o áudio que chega nas duas molas. E essa vibração se propaga e é captada aqui do outro lado no receptor. Isso vai para um circuito amplificador e vai misturar com o áudio original, gerando assim o efeito de reverb, o efeito de reverberação tão desejado pelos músicos. Mas o interessante disso é que esse realmente é de uma vitrola. Nós vemos ainda que tem um sistema com duas molas aqui, 4 molas na verdade, para evitar alguma ressonância, por exemplo, com as caixas de som. Porque se isso estiver nas mesmas caixas acústicas ou no mesmo conjunto do aparelho e o aparelho vibrar, ele transmite vibração para as molas e isso será amplificado. Então todo o cuidado com a vibração aqui é pouco. Nós vamos desmontar isso, limpar, consertar, colocar ele para funcionar novamente. As conexões RCA aqui, num conjunto bem protegido para evitar também a interferência de algum ruído elétrico. Eu vou começar tirando o conjunto de molas, sacar o aparelho daqui. Vamos fazer uma medição aqui com o multímetro, ver se pega alguma diferença entre um lado e o outro lado. E aí vou tentar consertar essa fixação quebrada, que dá para perceber que é por um cabo, parece que é um cabinho de aço que segura essa mola. Muito provavelmente uma mola é menos esticada e a outra é mais esticada, dá para perceber no movimento aqui que essa daqui é um pouco mais firme do que essa, provavelmente por questão de frequência, para que elas respondam a frequências diferentes.
E agora, desmontado, eu imagino que isso aqui seja o microfone, o captador, pois está muito mais protegido, e aqui seja o que seria o alto-falante. A parte quebrada, essa aqui, eu olhei com a lupa e dá para ver que isso aqui já foi emendado alguma vez. Veja aí. Tem um sinal de emenda. Vou tentar refazer isso. E tem um ponto de solda aqui. Vamos ver se eu consigo recuperar esse trabalho. E vou medir também o que eu acho aqui de sinal. Me parece que aqui seja o negativo e aqui o positivo. Aproveitar para medir também. Vejamos o que encontramos aqui com o multímetro. Cabo bastante flexível aqui, muito flexível mesmo, mas a ponto de arrebentar já. E não encontrei nada aqui, nenhum sinal. Ou será que é aqui? Opa, parece que é aqui. 270 ohms no multímetro. Deixa eu ver se em milivolts alternado, se aparece alguma coisa aqui quando eu mexo. Nada. Então é aqui realmente. O outro lado parece que está quebrado também. Cabinho muito fino. E nós temos nada, nenhuma tensão gerada mexendo na mola. Resistência 260 ohms, parece a mesma resistência. Quando eu mexi aqui mudou um pouquinho a resistência ohmica. Bom, o meu palpite é que aqui seja o microfone e aqui o alto-falante, porque por conta da proteção. Eu acho que dá para colocar num amplificador e ver se sai alguma coisa aqui de sinal. E eu coloquei esse lado no amplificador. Tem um amplificador valvulado aqui de teste. Não saiu nada. Coloquei esse lado e tem som. Então parece que esse é o microfone e esse é o alto-falante, provavelmente. Ou esse está com defeito, também existe essa possibilidade. Pode ser que esse tenha defeito, mas me parece... Parece. Temos som aqui, ó. Vou deixar o meu microfone aqui perto do alto-falante do amplificador e vou movimentar. Como você percebeu, temos som desse lado, não temos desse. Interessante, né? Eu vou colocar uma saída de som aqui, tomando cuidado para não ter um exagero, e ver se ouço alguma coisa desse lado. Vou aproveitar para fazer novamente a ligação dessa mola com o ponto quebrado.
Eu coloquei áudio do meu rádio aqui e eu vi muito lá no fundo o som. Experimentei colocar o áudio aqui, não ouvi nada. Por outro lado, coloquei um amplificador desse lado e ouvi quando mexia na mola, nas molas, que agora eu arrumei. E aqui não consegui ouvir nada. Então, aparentemente está corrigido. Eu vou agora limpar a estrutura, pintar novamente. Isso aqui é metal, só vou preservar a etiqueta e essa numeração. Fazer toda a limpeza. Essa outra estrutura aqui é de alumínio. Limpar tudo e começar a restauração desse rádio que eu ganhei. Não tem nenhuma válvula, vou ter que pôr todas de volta, mas promete muitos desafios. Interessante também o cabo que estava ligado aqui, extremamente flexível, mas é extra flexível esse mesmo. E como está muito danificado, eu vou ter que arrumar outro extra flexível para colocar aqui e fazer a ligação aqui. Eu imagino que seja o motivo do extra flexível por conta do movimento que o próprio sistema de suspensão tem para evitar qualquer ruído. Mas isso aqui é bem pesado. Essa estrutura aqui é bastante rígida. Pesado mesmo, pesa quase meio quilo isso. Estrutura que vai, isso. Então nós vamos acompanhar aí a limpeza, a recuperação desse conjunto de reverberação. Sabe de onde é esse aparelho? Agora fazendo a troca do transformador do Philips estéreo, FM estéreo, provavelmente canadense. Transformador novo aqui e o queimado aqui. Você vê a diferença no tamanho, porque esse aqui, tecnologia mais antiga, as chapas têm capacidade de concentração aqui, ou de agrupamento do campo magnético inferior a esse mais moderno, então ele acaba sendo um pouco menor. Eu refiz a furação, tive que refazer a posição dos parafusos, porque o novo é um pouco menor que esse. Não tem problema, o chassi suporta isso. O furo antigo ficou embaixo do transformador novo, então até desapareceu. Agora vamos fazer a ligação de todos os cabos, que curiosamente nesse aparelho tem 3 circuitos separados de filamento, todos de 6,3 volts. Um de 1 ampere, que vai aqui para o estereoscope, que é aquele tubo de osciloscópio que fica aqui. Alimenta exclusivamente aqui a retificadora, que fica aqui do outro lado, e o próprio tubo. Um outro circuito de 6,3 que vai para todo o circuito do rádio aqui, AM, FM, FM aqui, e AM, todo o circuito de ondas curtas e o decodificador do estéreo ficam todos aqui. E outro circuito de 6,3 somente para a etapa amplificadora, com as válvulas de potência maior. Tem, portanto, 3 circuitos de filamento
e um circuito de alta tensão a 230 volts, que vai também para duas retificadoras, sendo que a retificação é onda completa com derivação central, mas nesse projeto uma retificadora com as duas placas em paralelo, fazendo um lado do transformador, e a outra com os anodos em paralelo também. Portanto, dobra o valor da corrente máxima. Tem 3 peças retificadoras, então. Essas duas aqui, cada uma para metade do transformador de alta tensão, e uma retificadora aqui só para o stereoscope. Tudo soldado, inclusive um fusível, que por enquanto tem um fusível de valor bem alto, porque primeiro eu vou colocar todo o sistema para funcionar, medir a corrente e escolher o fusível correto depois. Então, nesse momento ainda é só uma passagem, digamos assim. O fusível que tem aqui não vai proteger. Quando estiver tudo pronto e a corrente medida, aí eu vou colocar o fusível correto aqui, que como é de costume, a imensa maioria dos aparelhos antigos não tem fusível. E eu coloco em todos os que não tem. Agora testar, ver se alta tensão... Claro, o transformador eu já testei antes de instalar, mas agora testar no lugar, se a alta tensão aparece, se os 6,3, os 3 pontos de 6,3 aparecem. Já vou aproveitar e colocar essas lâmpadas aqui, todas queimadas. Tem essas 3, depois tem mais algumas lá para iluminação do dial. Tem que colocar todas, tem essa aqui, essa acende. Então, vamos aos próximos passos. O motor vai perdendo potência. Você não trouxe carregador hoje? Bonstetten, Agora. Betzwil. Você trouxe os dois celular? Um só. Você viu que tem um cofre ali também no quarto? Tem um baita de um cofre lá. E onde você deixou o celular? Dele não.